Então, só recapitulando, semana que vem é aula, né? Vai ter aula tanto de manhã quanto à noite, né? Para vocês à noite. Na outra semana, do dia 24, a gente vai ter clínica. É dia 24? Deixa eu ver se não estou falando bobagem. Isso. Então, semana que vem, dia 17, aula. Dia 24, clínica. É uma clínica de apresentação, não vai ter paciente. Tá? E aí, a gente começa a ir para a clínica e vai direto. Certo? Bom, a gente já está com 30 pessoas, eu acho que a gente já pode começar. Vamos lá. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? Professor, essa apresentação que o senhor fala da aula do dia 24 é a apresentação de quê? É presencial, vocês vão para a clínica, Sim, tá? presencial, eu entendi. A gente vai lá para a clínica, mas é a apresentação do quê lá? A gente vai passar para vocês como que vai funcionar o preenchimento de formulário, a questão da paramentação também. A gente vai passar algumas regrinhas de como atender o paciente, tá? Então é um dia bem suave, bem leve, bem rápido, mas que é importante para fazer esse treinamento da clínica, tá? Certo, obrigada, professor. Tá? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, professor. Beleza, vamos começar então. A gente vai começar a falar sobre o primeiro assunto aqui, né? A gente já começou a falar um pouquinho semana passada sobre o perfil psicológico do paciente, né? Os diferentes tipos de paciente que a gente vai encontrar dentro do consultório. E a gente vai começar a falar agora sobre prótese total, tá? Vai ser o nosso assunto de hoje. A gente vai começar falando sobre prótese total. É importante vocês entenderem o que é uma prótese total, tá? Uma prótese total, isso daqui que vocês estão vendo é uma prótese total, né? A gente tem aqui um pedaço de acrílico com alguns dentes bem desgastados, né? A gente tem aqui dois orifícios, né? Sei lá, que de repente tinha algum dente. Você vê uma prótese contaminada, suja, né? Isso que vocês estão vendo aqui é um pedaço de acrílico. Isso aqui não é uma prótese, tá? Isso aqui não é uma prótese total. E isso aqui, olha que bonito. Os dentes bem montadinhos, uma gengiva caracterizada, né? Isso daqui, fora da boca, também é um pedaço de acrílico, tá? Isso daqui tá na boca agora, é uma prótese total, mas ela tá correta? Olha que estranho. Um lado você praticamente não vê, o outro lado você vê, né? Vamos acertando, pessoal. Isso aqui é uma prótese total. O que eu quero explicar para vocês é que a prótese total ela é um pedaço de acrílico, tá? Que tem os dentes montados, né? Mas ela de nada adianta se você não respeitar os conceitos de fabricação dessa prótese, tá? Então, a prótese total, ela é do tipo removível, ela é uma prótese suportada, né, mucossuportada, ou seja, quando você faz a mastigação, quem vai receber essa carga mastigatória é a mucosa, tá? E então, esse aparelho, esse pedaço de acrílico, ele tem como objetivo restabelecer a função e a estética do paciente. Então, o acrílico, a prótese, a dentadura, ela não é nada. Ela vai ser coisa do momento que ela reabilita um paciente.
quando você vai reabilitar um paciente, você vai reabilitar ele tanto em função mastigatória como na questão estética. Então, a gente sempre cita esse exemplo, né? Um paciente que, por um acaso, enfim, perdeu uma perna, né? Um indivíduo perdeu uma perna. Ele vai voltar a andar? Vai. Ele vai andar como ele andava antes? Não, tá? A mesma coisa acontece com o paciente de prótese total. Esse paciente ele está mutilado, ele foi mutilado, ele perdeu estrutura dentária, ele perdeu a anatomia mastigatória que ele tinha. Então, a gente tem que conversar e entender bem, explicar bem isso para o paciente, tá? Porque muitas vezes a gente acaba errando aquilo que eu terminei a última aula falando, que é a questão da estética, desculpa, a questão da realidade versus expectativa, né? Então é importante a gente entender, explicar para o paciente no que ele está se metendo, né? Quando o paciente já usa prótese, ok, ele já sabe, mas às vezes o paciente não usa prótese total e vai precisar fazer algumas extrações e vai começar a usar a prótese pela primeira vez. Como eu disse, talvez o momento mais delicado aí da nossa profissão, quando você chega para um paciente e fala para ele, olha, tá vendo esses 2 dentes que você tem? A gente vai ter que extrair e botar uma prótese total. Então, é importante vocês entenderem que a reabilitação depende de uma série de fatores, tá? E eu divido o tratamento de prótese total em 2 etapas. Uma etapa é a confecção da prótese, né? Você vai lá, vai confeccionar a prótese total. E depois a instalação. O segundo momento é a instalação, onde você deve continuar atendendo esse paciente, onde você deve fazer uma manutenção e ajustes nessa prótese. Então, são 2 momentos distintos, um que é a confecção da prótese e o outro que é a instalação e manutenção dessa prótese, tá? Ambas etapas são importantes, ambas têm o mesmo grau de importância, né? Você precisa dar essa atenção. O que a gente vê é que muitas vezes instala-se a prótese, dá tchau para o paciente e aí não faz nenhum controle e o paciente acaba tendo problemas depois, certo? Então é importante vocês entenderem que vocês estão reabilitando uma boca. Não é só a questão estética, e que essa reabilitação ela tem as limitações, né? A gente já falou também que um paciente que usa prótese total, ele tem uma redução muito grande de eficiência mastigatória. Então você tem 20% de eficiência mastigatória se você comparar com um paciente que tem todos os dentes, tá? Então, é importante você passar isso para o seu paciente. Então, fala em reabilitação, a gente vai pegar lá, gastar para o seu paciente. Então, quando a gente fala em reabilitação, a gente vai pegar aquela prótese lá, com os dentes todos gastados, a prótese com, com falta de suporte de lábio, com um monte de problema, um monte de defeito. Você vai pegar essa prótese, você vai reabilitar esse paciente, devolver a dimensão vertical, devolver suporte de lábio. E muitas vezes essa reabilitação não dá para mim sair do zero e chegar num ponto final direto. Porque o próprio paciente, os familiares dos pacientes vão achar estranho. Então, a gente às vezes tem que utilizar de uma prótese intermediária, uma prótese provisória, temporária, mas é uma prótese que você vai promover essa reabilitação e vai chegar nesse ponto final através de uma prótese intermediária. Então, muitas vezes a gente não pode sair do zero aqui e já chegar numa prótese final. Mas por quê, professor? Porque é muito difícil você acertar de primeira, tá? A chance de eu acrescentar erros no processo de confecção de uma prótese ela é muito grande. Então, algumas próteses intermediárias para chegar o mais próximo possível. Então, muitos de vocês não vão fazer a prótese definitiva, mas vão fazer
uma prótese provisória durante o tratamento lá na clínica. Tá? Então, o meu principal objetivo aqui é restabelecer os requisitos mastigatórios, os requisitos estéticos e os requisitos fonéticos desse meu paciente, tá? Então, que a gente precisa restabelecer a mastigação. Como eu já falei, essa mastigação ela vai ser só 20% do, do que é uma mastigação normal, né? Requisito estético. Requisito estético a gente vai buscar através de técnicas, né? Devolver toda aquela parte anatômica que foi perdida, que foi mutilada. Requisito fonético, essa prótese, esse pedaço de acrílico que você vai colocar na boca do paciente, ocupa um volume muito grande, né? E na boca a gente tem o maior tato, o maior tato do nosso corpo está na boca. Às vezes a gente sente um fio de cabelo, a gente percebe que está na boca. Imagina botar uma prótese total, né? Um acrílico, né? Então, se os dentes não forem posicionados de forma adequada, isso vai atrapalhar a dicção do paciente, né? Ele vai apresentar problemas na fonação, ok? E os requisitos de comodidade, ou seja, o paciente tem que se sentir confortável com essa prótese. Ele não tem que perceber que ele está de prótese, ele não precisa ficar lembrando. Quando o paciente está adaptado à prótese, ele esquece que ele está com a prótese, entendeu? Ele não tem que ficar lembrando toda hora, está machucando aqui, está machucando ali. Ele não tem que, isso não pode acontecer, tá? Então, como que a gente começa o nosso atendimento? Primeiro, né, a gente vai fazer a anamnese. Toda a disciplina clínica, vocês têm que fazer a anamnese. E a nossa é um pouco diferente. Então, existe uma ficha de prótese dentária, tá? Uma ficha de prótese que vocês vão utilizar lá na clínica. Por isso que eu quero que vocês. Por isso que a gente precisa dessa aula inicial na clínica, né? Dessa prática inicial, que eu vou explicar como que preenche esse prontuário inicial de prótese, né? E aí você vai fazer a anamnese, você vai fazer o exame clínico, fazer exame radiográfico, os exames complementares, às vezes precisa pedir um exame ou outro de sangue, tá? A gente precisa fazer essa entrevista inicial para o paciente, tá? Essa entrevista a gente vai buscar esses dados pessoais, a gente vai avaliar o paciente sobre os aspectos médicos, né? Os aspectos dentários, psicossociais, você já vai entender, né, mais ou menos que apito toca esse paciente, se ele é um paciente mais tranquilo, mais equilibrado, um paciente mais histérico, um paciente mais nervoso, né? Então a gente já começa a conhecer o paciente aí durante essa primeira entrevista. E a gente vai pegando algumas informações, alguns hábitos, se fuma, alguns costumes desse paciente, esse tipo de informação. Toda a informação ela é muito importante, tá? Então, os aspectos médicos, é importante a gente saber se o paciente possui alguma doença, como, por exemplo, hipertensão. A hipertensão, ela influencia, não só a hipertensão, mas a medicação que se toma para controlar a hipertensão, muitas vezes alguns médicos prescrevem diuréticos, e esses diuréticos, eles alteram o volume, a tonicidade da mucosa oral, e isso pode gerar alguma intercorrência, né? Durante uma moldagem, por exemplo. Se eu faço uma moldagem num período, no final do dia, por exemplo, onde o paciente já tomou o diurético e eliminou líquido, a gente acaba tendo uma mucosa mais sequinha, entendeu? E aí a gente não consegue. E aí a prótese, se for feita em cima desse modelo, quando a prótese chegar e se você for instalar de manhã que essa mucosa está mais entumecida, tá? É importante você saber para explicar isso para o paciente que existe uma alteração, tá? Existe uma alteração
de, de tonicidade dessa mucosa. O diabetes também vai interferir, né? O paciente que tem diabetes, ele tem uma reparação tecidual mais dificultada. Então, se você tem que fazer extrações, isso pode atrapalhar um pouco a cicatrização, se o paciente não é compensado. A diabetes também pode alterar no o fluxo salivar do paciente, o que pode levar a uma xerostomia, tá? Essa xerostomia pode levar ao aparecimento de algumas lesões, algumas patologias, como candidíase, né? Pela falta do fluxo salivar. Então, a gente tem que entender qual. E normalmente o paciente que procura esse tratamento é um paciente que usa. é, usa já tem um paciente que já tem uma certa idade, né? Então, normalmente são pacientes que já apresentam problemas de saúde. Então é importante sempre fazer essa entrevista, buscar saber todo o aspecto médico do paciente. Com relação à parte dentária, é importante saber quando que foi o último tratamento, por que que extraiu os dentes, o tempo que ficou, que está desdentado, qual que é a dificuldade que ele tem com a prótese atual. Então é importante você, porque através dessas perguntas, né, a gente acaba obtendo as informações que a gente precisa. Se o paciente apresentou ou teve em algum momento da vida o bruxismo, a parafunção, né? Durante essa entrevista, a gente vai traçar, então, o perfil psicológico desse paciente, a condição socioeconômica desse paciente, a relação que ele tem com os familiares. E essa, para mim, talvez seja a mais importante. Por que que o paciente quer trocar a prótese? Tá? Pessoal, eu vou dar só uma pausinha aqui. 2 segundos. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, a gente tem que ter. Vocês não estão me vendo? Vocês estão vendo a apresentação? Legal, então vamos lá. Tem gente entrando ainda aqui. Então, essa pergunta final ela é a mais importante. Por que que você quer trocar essa prótese, tá? Então, você tem que observar e anotar essa pergunta, a resposta do paciente, com as próprias palavras do paciente, tá bom? É importante que você coloque e porque você, nesse momento ele já vai passar essas informações. Ah, doutora, a prótese está muito folgada. Ah, o dente já está feio. Ah, é porque eu não consigo mais mastigar. E aí você já começa a entender o que, que você vai ter que melhorar na prótese desse paciente. E nesse momento, às vezes a gente tem que já começar a baixar a expectativa do paciente, tá? Por exemplo, o paciente chegou lá e falou: olha, eu quero trocar de prótese porque a prótese está muito folgada. Se você chega, olha o rebordo, olha a anatomia do paciente, percebe que não tem osso, que não tem rebordo, você sabe que você não vai conseguir melhorar essa retenção. Então ali você já fala para o paciente: olha, realmente você já perdeu muito osso, dificilmente a gente vai conseguir melhorar a retenção da sua prótese. Entendeu? Então, a gente já começa a entender qual é que é a do paciente, a gente já começa a trabalhar esse perfil e tentar baixar a expectativa do paciente ou aumentar a expectativa. Tem paciente também que tem. A gente vai passar feita a anamnese, qual que é a primeira coisa?
moldagem anatômica. Não sei se vocês lembram, o primeiro passo da prótese é fazer a moldagem anatômica, moldeiro individual e moldagem de trabalho, tá? Vou falar rapidinho um pouquinho sobre sobre a técnica de moldagem, né? Então, a moldagem nada mais é que a cópia, né, do máximo possível de estruturas que o paciente possui, né? Então, eu quero copiar todas as estruturas anatômicas que o paciente possui. Fundo de sulco, túber, papilas, né? Todo o rebordo, pálato, né? Então a gente precisa copiar essas estruturas. Então é esse o objetivo da nossa moldagem anatômica. Que material que a gente pode utilizar para fazer essa moldagem? A gente pode utilizar alginato, tá? A gente pode utilizar silicone, pode ser qualquer silicone, ou de condensação, ou de adição. E a gente pode utilizar a Godiva de baixa fusão, tá? Desculpa, de alta fusão. Termo, essa Godiva é termo. Esse material, a Godiva, é um excelente material e tem um custo muito baixo. Qual que é o problema desse material? É a técnica que você vai utilizar. Você precisa aquecer em água. Você dá um banho-maria nessa Godiva e levar para a boca, tá? Antigamente se usava umas panelinhas, né? Inclusive, se vocês olharem lá nos armários lá da clínica, vocês vão encontrar essas panelinhas lá. Era panelinha justamente para a gente trabalhar com essa Godiva. O que acontece? Essa água quente, a utilização disso dentro de uma clínica se torna inviável pela questão da biossegurança, né? Então você vai lá, faz a boca de um paciente isso. Não tem como esterilizar essa panela. Aí você vai, coloca o outro paciente. Então você começa a ter infecção, a contaminação cruzada dentro de um ambiente, de uma clínica, de um consultório, se você utiliza dessa forma. Então, mas você pode utilizar. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter uma garrafa térmica com água quente e usar um copo de plástico descartável. Dessa forma, você consegue utilizar a Godiva sem problema nenhum. E volta a falar, é um excelente material de moldagem para fazer a moldagem anatômica e é um material que tem um custo muito baixo, tá? Os silicones, os elastômeros, né? Eu contraindico completamente. Não é que ela não tem indicação, tem indicação. O problema é o custo. E é uma moldagem anatômica, é a minha primeira moldagem. Eu não preciso investir num material caro para fazer uma moldagem inicial. Então, você pode fazer com o silicone? Pode. Você deve fazer? Não deve, porque você vai estar gastando dinheiro, rasgando dinheiro. Tá bom? Então a gente sempre dá essa orientação. Então, um é difícil de fazer porque precisa de água quente, blá 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 blá. O outro é caro. Então, normalmente a gente acaba utilizando dentro da clínica o alginato, né? E o alginato tem diversas marcas, né? E eu não vou ficar falando aqui a marca X, marca Y, primeiro porque eu não ganho nada de nenhuma marca, né? Se eu ganhasse, eu até falava. Agora, a gente sabe que existem materiais diferentes tipos de qualidade, né? Então, você vai usar um alginato mais barato, entenda que você vai ter uma dificuldade técnica também de trabalhar com esse alginato, tá? Um alginato mais em conta, mais barato, mais vagabundo, digamos assim, ele é mais difícil de manipular. Ele não, a superfície fica um pouco irregular, né? Então, dá para usar? Dá. Não estou falando que não pode usar esse material, mas provavelmente o número de repetições que vocês terão dentro da clínica vai ser maior, tá? Então, às vezes molda, não fica bom, repete, repete, repete até ficar bom, tá? Se você trabalha com material de qualidade, um alginato de qualidade, a chance de repetir existe. Você pode moldar errado. Mas, pela característica de reprodução desses materiais, a chance de você ter que repetir é menor. Tá bom? Então fica aí a dica, certo?
Se não der para comprar, às vezes não dá, compra um outro alginato, não tem problema nenhum. A gente se vira na clínica. Muito bem, então eu escolhi o alginato como material de moldagem. Agora eu preciso escolher a minha moldeira. Prestem bastante atenção nisso, gente. Existem moldeiras para pacientes que têm dente, pacientes dentados. E existem moldeiras para pacientes desdentados. Tá? É diferente. Não adianta chegar para moldar um paciente, fazer prótese total com uma moldeira para paciente dentado. A moldagem não vai ficar legal, tá? A gente tem que usar a moldeira para paciente desdentado, que é essa moldeira mais rasinha. Ela não tem uma concavidade muito grande, uma profundidade aqui nessa parte interna. Ela é mais rasa. Se eu for utilizar o alginato, eu preciso que essa minha moldeira seja perfurada, porque senão o alginato vai descolar da base da minha moldeira. Se eu for trabalhar com a Godiva ou com a Godiva, não precisa ser perfurada. Se eu for trabalhar com silicone, tanto faz ser perfurada ou lisa. O mais importante é você ter o adesivo de moldeira, que é um adesivo que você passa aqui na moldeira, né? A gente já falou um pouco sobre ele, que ele vai ajudar o silicone a aderir na superfície metálica da moldeira, tá bom? Então, existem algumas moldeiras de outras marcas, moldeiras de plásticos, que tem uma característica anatômica melhor, mais bonitinha, né? Mas não se esqueça, se a gente for utilizar no laboratório, desculpa, na clínica, o alginato como material de moldagem, se você for utilizar, então precisa ter a moldeira rasa e perfurada, certo? Se você for trabalhar com a Godiva ou com silicone, você pode usar qualquer tipo de moldeira, tá bom? Não precisa ser perfurado, pode ser lisa, certo? Então, olha, aqui é um exemplo da moldeira lisa, né? Então, se você for trabalhar com a Godiva, você pode trabalhar com essa lisa aqui. Aliás, é até melhor que você trabalhe com a lisa, tá bom? Uma vez que você escolheu, já sabe qual a moldeira que você vai usar, já sabe qual material de moldagem que você vai utilizar, você vai ter que selecionar a sua moldeira. Essas moldeiras são tamanhos padrão, né? Ela tem um tamanho padrão, então é PMG, né? Na verdade, é 1, 2 e 3, né? E esses tamanhos podem. É um tamanho pequeno, para quem tem a boca menor, um tamanho médio, um tamanho grande. Você tem que provar na boca do paciente, tá? Então, você tem que colocar a moldeira na boca e ver se essa moldeira está envolvendo todas as estruturas anatômicas, tá? Então, você tem que, normalmente, eu coloco, posiciono a moldeira primeiro na região posterior. A minha moldeira tem que abraçar toda a área de rebordo, né? Olha aqui o inferior, onde a gente vai até na região do trígono reto molar ali, na região do ascendente da mandíbula. Posiciona a moldeira e depois você desce a moldeira ou encaixa a moldeira para ver se ela está cobrindo a parte anterior também, certo? Se você encontrar esse tipo de situação, não adianta, pode moldar 200 vezes, a moldagem vai ficar errada, tá bom? Então, assim, precisa provar a moldeira. E é legal provar a moldeira porque você já vai ensaiando, você já vai treinando como que vai ser o processo, como que você vai colocar a moldeira dentro da boca, como que você vai posicionar o paciente. É importante você ensaiar, treinar isso antes de ir com o material de moldagem, tá? Porque a chance de você fazer uma sujeirada ou se atrapalhar na hora, ela é muito grande. Então essa situação não pode existir. E para você não correr esse risco, prove a moldeira antes. Eu lembrei de uma outra coisa que é interessante. É importante vocês
alicate também. Qualquer alicate, tá? Não precisa ser de orto, não precisa ser qualquer alicate. Por quê? Às vezes, a boca do paciente é muito grande e nem a 3 cabe. E aí a gente tem que abrir a lateral dessa moldeira. E aí a gente abre com um alicatezinho, tá bom? O alginato, ele é um material muito bom, ele tem uma grande reprodução, né? Uma boa capacidade de reprodução, mas ele tem um grande defeito. Ele é barato, ele tem uma. Ele pode ser utilizado, é indicado, mas ele tem um defeito. Qual que é o defeito dele? Ele, ele tem uma estabilidade dimensional muito vulnerável. Ele é um material muito vulnerável. Então, se você deixa ele num ambiente, por exemplo, agora que está esse calorzão, se deixa ele num ambiente quente, ele vai sofrer a cinérese, né? Ele vai ressecar e aí ele vai deformar anatomicamente. Se você deixa ele num ambiente aquoso, com muita água, com muita umidade, ele vai absorver essa umidade, essa água e vai também se deformar, né? A embebição. Então, ele é um material que vocês podem utilizar, devem utilizar na clínica. A questão custo-benefício dele deixa, torna esse material elegível, né, para a gente utilizar na clínica, um material ideal. Só que a gente precisa ter um cuidado muito grande. E é muito simples, é só você ter um Tupperware com uma esponjinha Scotch-Brite, tá resolvido o problema. Entendeu? Então, façam isso. Leve um Tupperware com uma esponjinha, que o problema está resolvido. Combinado? A Godiva a gente já falou, é material bom, barato. O silicone, você pode usar qualquer elastômero, tá, para fazer essa moldagem. Pode ser condensação, pode ser adição. Agora, eu acho bobagem gastar dinheiro à toa, tá bom? Se você pode utilizar a Godiva ou alginata. Muito bem, eu fiz minha moldagem lá, minha moldagem anatômica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza, então vamos continuar. A gente fez minha moldagem anatômica. Tem o meu modelo anatômico aqui. E agora? Qual que é a primeira coisa que eu faço? Alguém sabe? Delimitação da área chapeável. Muito bem, exatamente. Então, eu vou delimitar a área chapeável. E o que é a área chapeável? Pode responder também. Vamos lá, vou dar mais uma dica. A área chapeável é o limite da minha prótese. Ela que vai ser, que eu vou determinar, a minha prótese vai até esse limite, que é o limite da área chapeável. Mas como que eu faço isso? E por que que eu faço isso? Para você ter um Alguém lembra? controle da onde vai ficar a prótese, por exemplo, no contorno ali. É para delimitar as bridas. Você vai fazer as duas coisas que vocês falaram, tá certo. Mas qual que é o objetivo disso? Por que que eu tenho que delimitar a brida? Por que que eu não posso envolver a brida? Professor, tem alguma coisa a ver com. A prótese vai ficar caindo, né? Ah, desculpa. Pode falar. Tem alguma coisa a ver com fundo de saco? Eu esqueci como é que fala. Fundo de suco? Fundo de vestígio, Para fundo de melhor saco. retenção. Eu tô falando isso de propósito, tá, gente? Porque é para vocês entenderem o conceito disso, né? A minha área chapeável, teve uma colega, eu não estou vendo o rostinho de vocês, né? Então eu estou vendo só a apresentação. Teve uma colega que falou assim: não, se você não envolve, se você não alivia as bridas, os freios, o que vai acontecer? A prótese pode cair. É verdade. Ou pode machucar, né? Então, mas por que que eu tenho que fazer alívio na brida? Porque a brida, ela
é a qual que se movimenta nos movimentos funcionais. Então, eu estou falando aqui, o meu sulco, a brida, está se movimentando, tá? Então, eu tenho que... Essa área chapeável, essa delimitação dessa linha, é justamente para separar mucosa estática, que não se movimenta, de mucosa que se movimenta, que são os freios, as bridas, o fundo de vestíbulo, né? Lábio. Então, você tem que afastar bem a moldagem. Quando você vai fazer a moldagem anatômica, você tem que afastar bem esses tecidos para você conseguir enxergar no modelo e delimitar essa área chapeável, que vai ser o limite da sua prótese. Uma vez que você invade tecido mole, você começa a ter problemas. Ou a prótese vai machucar, ou a prótese não vai parar na boca. Tá? Às vezes é legal você fazer essa delimitação. Oi? Então a zona chapeável é a zona de suporte principal. Isso. A área chapeável, a parte interna da área chapeável, você coloca aí a zona principal de suporte, a zona secundária de suporte, as zonas de alívio e as zonas de retenção, tá? Então tudo que está dentro dessa linha que eu marquei aqui, ó, é minha área chapeável, que envolve essas regiões que você citou aí, a zona principal de suporte, zona secundária de suporte, tá? Entendeu? Acho que entrou mais alguém aqui. Certo? Certo. Então, é importante você saber delimitar isso. Eu acho que é fundamental delimitar isso com o paciente sentado na cadeira. Então, você obteve o modelo, você, antes de sair riscando, você olha lá no fundo do sulco, você vê que parte do tecido do paciente tem mobilidade, qual que não tem, e aí você vai marcando no modelinho, no seu modelinho anatômico, exatamente as regiões que os limites da sua prótese, tá? Então, isso vocês fizeram como atividade, né, o ano passado, no laboratório, sem segredo. Saber delimitar bem a região que vai separar o palato mole do palato duro, né? Muito bem. Feito isso, o que eu vou fazer em cima desse meu modelo? Eu vou fazer minha moldeira individual. Para que eu tenho que fazer minha moldeira individual? Para fazer minha moldagem funcional, né? Então, é importante que essa moldeira ela fique o mais adaptada possível nesse meu modelinho, né? É importante que essa moldeira ela tenha uma espessura uniforme, né? A gente pede que essa moldeira seja feita com resina incolor, porque aí você consegue, inclusive, enxergar para ver se essa moldeira não está comprimindo algum tecido mastigatório, tá? Então, a gente precisa fazer essa moldeira de forma mais correta possível. Na clínica, vocês vão continuar fazendo essa moldeira, tá? Normalmente, no consultório particular, essa etapa de confecção da moldeira é uma etapa feita pelos laboratórios de prótese, certo? O laboratório de prótese, ele vai fazer essa moldeira para vocês, eles sabem fazer de forma bem rápida, e eles fazem muito bem feito, né? Na nossa clínica, na clínica da faculdade, vocês vão fazer por quê? Primeiro, para vocês aprenderem, tá? Vocês já fizeram isso num modelo artificial, agora vocês vão fazer um modelo de verdade, né? E primeiro, então, é para aprender. Segundo, para baratear o custo da prótese para o paciente, porque cada etapa que você manda fazer no laboratório é cobrado da faculdade e repassado isso para os pacientes. Então, dessa forma, a gente deixa a prótese mais barata e consegue diminuir um pouco esse valor para o paciente, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Às vezes, para ganhar tempo, a gente até deixa que vocês façam. Não precisa fazer ali, ó, com a gente sentado. Se quiser fazer com a gente, para a gente ensinar, se alguém tem dúvida, se alguém teve dificuldade lá no laboratório,
como os professores, a gente vai estar lá para isso, é a nossa função, tá? Agora, tem gente que já tem uma certa habilidade, pode fazer em casa ou no laboratório da faculdade durante outro período, que não da clínica, tá bom? Basicamente, né, o que a gente tem que fazer na nossa moldeira individual? Eu preciso primeiro aliviar meu modelo, né? Eu preciso promover um alívio. E o que eu devo aliviar? Depende, né? Depende do que, professor? Eu devo aliviar áreas nobres, estruturas nobres, e devo aliviar áreas retentivas, certo? Então, se, se o meu modelo, se o meu paciente não tem nenhuma área retentiva, eu não tenho que aliviar nada de retenção, só as áreas nobres, que é a rugosidade palatina, a papila incisal, tá? Só. Se meu paciente tem retenção, por exemplo, essa região do túber aqui, ó, que está super retentivo, às vezes essa região da maxila anterior é uma região que tem muita retenção, né? Se o paciente apresenta essa característica anatômica, você precisa aliviar. Se você não fizer esse alívio, a sua moldeira individual vai pressionar, vai comprimir tecido, né? E a gente vai ter um probleminha aqui. Então, sempre com a cera bem líquida, tá? Espalhar em finas camadinhas, né? A gente gosta de esquentar bem o instrumental e promover esse alívio nessas áreas mais retentivas, certo? Olha na região anterior aqui, que normalmente é uma região onde tem uma retenção maior. Então, você tem que olhar o modelo por diversos ângulos para observar essas áreas retentivas, tá bom? Então, aonde tiver área nobre, área retentiva, precisa fazer esse alívio. E aí, com a minha moldeira pronta, eu vou levar na boca e vou provar essa minha moldeira. E aí eu vou observar exatamente se eu fiz aquele contorno da área chapeável correto, tá? Então, a minha moldeira individual ela não pode ultrapassar essa área de fundo de sulco ou fundo de vestíbulo, né? Ela não pode invadir essa área. Se ela invade essa área, eu vou copiar de forma incorreta. Eu vou achar que essa parte dessa mucosa é tecido estável, que não se movimenta, e na verdade é tecido que se movimenta. E aí o que vai acontecer quando eu instalar minha prótese? O paciente vai sorrir e a prótese vai cair. Então, eu tenho que provar e desgastar essa minha moldeira individual. E eu tenho que desgastar mais ou menos aqui, ó, 1 milímetro aquém da minha área chapeável. Por quê? Alguém lembra disso? Por que eu tenho que fazer esse desgaste, esse alívio? Bom, a gente tem que fazer esse alívio principalmente por conta do vedamento periférico, né? Então, é como se eu fizesse a minha moldeira individual mais curta, certo? Então, eu tenho a linha aqui do meu limite da área chapeável e eu vou deixar a minha moldeira mais curta, 1 a 2 milímetros mais curta. Por quê? Aqui eu vou colocar a godiva de baixa fusão, aquela em bastão, a verdinha, e eu vou promover o selamento periférico, ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O selamento periférico, ou vedamento periférico, você tem que fazer tanto no arco superior quanto no arco inferior, tá? E ele vai buscar dar aquele efeito de ventosa que a prótese tem, que é quando você coloca a prótese, você posiciona a prótese, ela expulsa todo o ar que existe entre a prótese e a mucosa, né? E a saliva funciona como um adesivo, né? Um adesivo que vai, através da tensão superficial ali,
permitir a partida, né? Então, o principal objetivo do vedamento periférico é impedir que entre ar nessa prótese, tá? Uma prótese que entra o ar, que não tem o vedamento periférico de forma adequada, é uma prótese que eventualmente fica caindo, fica se soltando. Certo? Legal. Uma vez que a gente fez o selamento periférico, a minha Godiva, né? A Godiva verdinha. E a gente. Próximo passo é fazer a moldagem funcional propriamente dita, né? E aí a gente pode usar alguns tipos de materiais. Aqui você pode utilizar o silicone. Aqui vale a pena você utilizar um silicone, tanto de condensação, quanto de adição, ou até mesmo um poliéter. É legal você usar aqui nesse momento. Ou você pode usar também a pasta Lisanda, a pasta de zinco e eugenol. Essa pasta é um excelente material, tá? É um material que ele tem uma capacidade de reprodução de detalhes assim muito legal. É um material que tem um custo baixo, então o custo-benefício desse material permite a gente indicar esse material para vocês utilizarem na clínica. Qual que é o problema desse material? Qual que é a desvantagem desse material? É que se você moldar errado, se a moldagem não ficar boa, você vai tirar. Desculpa. Você vai tirar esse material da moldeira e vai liberar o paciente, porque você vai ter que repetir tudo de novo: selamento periférico e a moldagem funcional. Porque na hora que você vai destacar esse material aqui, ele muitas vezes quebra até a moldeira individual, né? Se a moldeira estiver muito fininha, pode ser até que quebre a moldeira. Então, ele é um material mais chatinho de trabalhar. E o outro aspecto é que você tem que vaselinar o rosto do paciente inteiro. Porque se grudar na pele, dá trabalho para tirar. Se o paciente tem uma barba, um bigode, pior ainda, tá? Então ele é um material mais chatinho de trabalhar. É bom, o custo é bom, é legal. Agora, se errar, já desmarca o paciente, já remarca o paciente para a semana seguinte e começa tudo de novo na semana seguinte, tá bom? O outro material é o silicone, como a gente falou. Aqui a gente tem o silicone de condensação, né? Aqui o silicone de adição e aqui o poliéter. A gente vai utilizar só o leve. A gente não usa ele na consistência densa para fazer a moldagem. Por quê? Porque a gente já está com uma moldeira individual. A gente já está trabalhando ali, ó, com a anatomia específica do meu paciente. Então, eu faço o meu vedamento periférico certinho com a Godiva, esquento na lamparina, vou para a Godiva, e depois faço a minha moldagem ou com o poliéter ou com silicones. Então é importante que a gente tenha uma moldagem uniforme, né? Onde a gente consiga visualizar todas as estruturas anatômicas, fundo de vestíbulo, linha ali, essa área retentiva, né? Que a gente tem a linha milioioídea, né? Então a gente precisa copiar o máximo possível de estruturas. Muito bem, fiz minha moldagem funcional, né? Com a minha moldagem funcional feita, o que a gente vai fazer? Preencher esse molde, né? Eu vou obter o meu modelo de trabalho. Então, eu tenho uma moldagem de trabalho. Preciso transformar essa moldagem de trabalho no meu modelo de trabalho. E aí é a hora que eu mais fico com dó de vocês, porque às vezes você passa a manhã inteira moldando e repete, e o professor é chato, que fica achando defeito em tudo. E aí lá no finalzinho, lá, meio-dia e meio, você, pum, acertou a moldagem. Aí você vai correndo lá pro laboratório vazar, vaza de qualquer jeito, só preenche aqui onde tem o rebordo, põe na sua maleta, vai para casa, chega em casa, vai tirar, bum, quebra no meio. Aí você fala, putz, perdi tudo. Perdeu tudo. O que faz agora? Cola? Super bond? Não, né? A gente precisa moldar de novo. Porque essa moldagem, esse modelo é um modelo de
trabalho, você vai ver até a criação dessa prótese. Então, não se pode danificar esse modelo. Então, tem que ter um cuidado muito grande na hora de fazer esse modelo. Então, é importante que você dê resistência para esse modelo. Como que a gente faz isso? A gente cria um assoalho artificial aqui, ou com papel, ou com cera, utilidade. A gente faz uma muralha de cera, né? A gente envolve toda a minha, o meu molde com cera. Aí eu consigo preencher isso, vazar isso, e eu tenho um modelo mais rígido, mais resistente. O gesso que tem que ser utilizado aqui é o gesso especial. Não tem outro gesso, tá bom? O que às vezes eu faço uma camadinha bem fininha de gesso especial e depois eu coloco o gesso comum. Por que que eu faço isso? Porque lá na frente, na hora de desincluir a prótese total, muitas vezes, se eu tenho um bloco de gesso especial, isso pode gerar uma trinca na minha acrilização, na minha prótese, lá na frente. Então, eu faço uma camadinha fininha de gesso especial e depois eu preencho com gesso comum. E também, dessa forma, acaba sendo mais econômico para a gente, né? Mas não se esqueçam de fazer essa muralha. Se não fizer essa muralha, gente, existe um grande risco aí de perder todo o trabalho até agora feito, tá? Muito bem, então eu fiz minha anamnese, eu já fiz meu exame clínico, eu fiz minha moldagem anatômica, delimitei a área chapeável, fiz a minha moldeira individual, fiz o selamento periférico, fiz a moldagem propriamente dita e fiz a minha moldagem de trabalho. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a base de prova. A confecção da base de prova é idêntica à fase inicial, né? A confecção da moldeira individual. O que muda é que eu não preciso deixar ela mais curta, eu posso chegar no limite da minha área chapeável, posso não, devo, então não preciso, a moldeira fica mais curta. A base de prova não. O que mais? Não tem o cabo, né? E ao invés de ter o cabo, você tem um rolete de cera, certo? Aqui eu tenho que fazer alívio. Para que eu tenho que fazer alívio? Para não danificar esse meu modelo de trabalho. Então, as áreas retentivas, as estruturas nobres, eu vou promover esse alívio justamente para eu cuidar desse modelo. Esse modelo tem que ser muito bem conservado. Porque se dá uma lascadinha no rebordo, eu já vou ter um problema na acrilização. Eu vou ter que fazer a moldagem funcional de novo, tá? Vou ter que repetir todo, vou ter que dar um passo para trás. Então, a gente acaba aliviando bastante o modelo de trabalho com o intuito de proteger esse modelo, tá? Então, a base de prova vai ficar folgada. Você vai provar a base de prova, o paciente vai dizer, nossa, tá folgado, né, doutor? É para ficar folgado. A ideia é que fique mesmo. Porque eu diversas vezes vou tirar e colocar essa base no modelo. O protético também vai fazer isso. E nesse momento, eu posso estar gastando o rebordo alveolar. Então, a gente vai confeccionar da mesma maneira, né? Vai trabalhar a resina. Aqui está o passo a passo, né? Vou dar uma adiantadinha aqui. Eu gosto de utilizar essa técnica da placa de vidro, onde a gente acaba estabelecendo uma mesma espessura, uma espessura uniforme ao longo de toda a nossa base de prova, né? Aqui a gente acomodando a resina, já removendo o excesso. Nesse momento a gente tem que ser rápido, né? Principalmente nessa época do ano que está mais quente. Então você tem um tempo de trabalho menor, né? O pessoal da manhã reclamou bastante disso, que esse momento é um momento bem chatinho, né? Bom, essa parte aqui eu acho que vocês já estão craques, né? Acho que vocês já fizeram
atividade nisso e eu vou dar uma passadinha para frente. Eu fico com líquido sempre alisando essa moldeira, sempre alisando essa moldeira, não, essa base de prova. Por quê? Porque vai ter uma contração dessa resina e quando ela contrai, ela vai se afastar do modelo. Então eu fico fazendo isso justamente para ter uma boa adaptação da minha base de prova, certo? Aqui fazendo a marcação da linha da área chapeável, onde eu vou recortar e dar o acabamento na minha base de prova, certo? Depois, o que a gente vai fazer? Minha base de prova está pronta, já dei acabamento, né? Lixei, dei acabamento. Eu vou criar retenções. Então, eu vou pegar a lamparina, pegar um Lecron, esquentar a ponta do Lecron e vou criar essas retenções no acrílico. Qual que é o objetivo? Eu vou jogar a cera líquida ali e essa cera vai entrar nessas retenções. Então, quando eu colocar o meu rolete de cera, eu vou ter uma melhor adesão do rolete de cera na base de prova. É ruim quando você... A gente vai falar sobre a base de prova, né? Como o que tem que fazer na boca do paciente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é ruim que a gente às vezes está mexendo lá, aí o paciente morde ou a gente mexe e você percebe que a base de prova movimenta, sai do lugar ou descola, né, o rolete de cera da base de prova. Então, a gente faz isso justamente para deixar uma retenção melhor. Com relação ao rolete de cera, é só plastificar muito bem e dobrar como se fosse uma sanfoninha, né? Mais ou menos uma largura de 1 centímetro, um pouco menos, tá? Então, ó, eu dobro para um lado, esquento, dobro para o outro. E assim vai. E assim vai. A gente sempre dobrando no sentido horizontal. Quando a minha cera acabar, eu vou dobrar ela no meio, também sempre no sentido horizontal da cera, tá bom? Eu vi muita gente errando, um pouco tempo que eu fiquei com vocês no laboratório, ano passado, eu vi muita gente colocando, posicionando essa cera errado. Essa fibra horizontal, essa fibra, ela tem que ficar, desculpa, fibra não, essa cera, essas ranhuras, elas têm que ficar na horizontal, elas não podem ficar na vertical, tá? Olha como eu vou acomodar isso no meu modelo. Olha as fibras aqui, tá? E agora eu vou aquecer bem e grudar a minha base de prova no rolete de cera, certo? Agora eu vou fazer o acabamento, né? No roletinho de cera. Essa hora, eu gosto de utilizar essa espátula de gesso, né? É a espátula metálica, a gente esquenta essa espátula, vai mais rápido. O único problema é que essa hora faz muita sujeira, tá? Então, muito cuidado, sempre proteja a bancada, sempre proteja a mesinha auxiliar que você vai estar fazendo isso, tá bom? Bom, pessoal, está mais ou menos com 1 horinha de aula. Eu vou dar um intervalinho de uns 15 minutinhos aí para vocês, tá bom? São 8h12. Vamos voltar aí mais ou menos umas 8h22, 8h27, vai. Eu vou pedir para vocês não saírem da sala, porque senão depois eu tenho que aceitar vocês. E já vou pedir para vocês jogarem lá no chat o nome de vocês e o RA, beleza? Porque isso a gente já vai começar a usar como chamada, beleza? Então eu já venho, não esqueçam de jogar o nome lá e não saiam, por favor. Senão depois a gente tem que ficar parando para acrescentar vocês na aula. Até já.
Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. 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 Legal. Ainda tem gente querendo entrar aqui. Peraí. Legal. Bom, a gente está repassando toda a parte de confecção da prótese total. Então a gente já falou da anamnese, a gente já falou da moldagem anatômica, já falou da confecção da modelo individual, selamento periférico, moldagem funcional, né? Moldagem de trabalho, confecção da base de prova. Agora eu vou pegar essa base de prova e eu vou levar ela para a boca. E essa parte, eu acho que talvez seja a parte que eu mais gosto da prótese total, tá? Que é onde a gente vai configurar a nossa prótese. Acho que a palavra mais certa é essa. A gente vai estabelecer a reabilitação, a gente vai restabelecer aonde que vai posicionar o dente através de um ensaio. Um ensaio que quem vai permitir é a base de prova, né? Então, eu vou alterar essa base de prova, esse rolete de cera, ou acrescentando ou removendo, de acordo com a necessidade. E aí a gente que tem aqui. Então, a gente normalmente a gente separa, né, essa etapa da base de prova, onde na base de prova superior a gente vai procurar fazer o quê? Estabelecer o suporte de lábio, altura incisal, linha alta do sorriso, corredor bucal, linha média e linha média, certo? No inferior, a gente vai estabelecer a dimensão vertical e o registro de mordida em relação cêntrica, tá? Então, primeiro a gente vai começar com o superior, que é onde eu vou determinar a estética e algumas características aqui. Feito isso, aí eu monto no articulador, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é o suporte de lábio, né? Então, o paciente que não tem esse suporte de lábio, o paciente que está sem a prótese total, você vê como as linhas de expressão ficam mais evidentes, né? Você vê como o paciente não mostra o lábio superior. Então, ele precisa mostrar o lábio superior, por isso que chama suporte de lábio, né? E se você olha o paciente de perfil, você vê que entre o nariz e o lábio superior, você tem um ângulo aqui. Esse ângulo tem que ser menor que 90 graus, tá? Esse ângulo tem que ser menor que 90 graus. Se esse ângulo é maior que 90 graus, significa que está faltando suporte de lábio, né? E é por isso que às vezes a gente tem que usar, isso é uma das razões que a gente tem que usar as próteses intermediárias, porque eu vou sair de uma condição dessa para uma condição dessa. Muitas vezes o paciente estranha, porque ele está acostumado com esse perfil. De repente ele fala, mas eu fiquei muito bicudo, né? Então, às vezes é importante você passar por uma fase intermediária e depois chegar no suporte de lábio correto. Então, o suporte de lábio, o paciente tem que mostrar o lábio superior, você tem que dar esse volume. E você vai estabelecer isso como? Quanto que eu deixo? Me perguntaram hoje de manhã, existe uma reguinha, um ângulo que eu posso estabelecer aí através? Não, não existe. Isso é empírico. Você vai colocar, acrescentando e removendo. Acrescentou, ficou muito, você desgasta, né? Às vezes a base, o acrílico lá da base de prova fica com uma espessura muito grossa,
nessa região do fundo de vestíbulo, e a gente precisa afinar isso, a gente precisa desgastar isso, né? Porque senão cria um volume em excesso desnecessário. Então, a gente às vezes tem que afinar essa região para restabelecer o suporte de forma correta, tá? Então, é importante sempre você olhar o paciente de perfil nesse momento, né? E você tem que ter esse ângulo naso-labial menor ou igual a 90 graus, certo? Se esse ângulo é maior, você tem um perfil côncavo, né? Vocês podem ver todo filme, desenho que aparece uma bruxa, né? Eles caracterizam a bruxa de que forma? Deixando esse perfil côncavo, deixando a ponta do nariz mais próxima da ponta do queixo. Então, quando você tem esse perfil côncavo, isso envelhece uma pessoa, tá? Então, às vezes, você pode fazer uma prótese dando um suporte de lábio, o paciente já rejuvenesce, já fica com um aspecto, uma cara mais nova, tá? Então é fundamental a gente acertar isso daqui. E a gente vai acertando, acrescentando ou removendo cera. Também de manhã me perguntaram, professor, mas eu mostro para o paciente isso, né? E aí eu falei, aí eu voltei na aula anterior, né? Na aula da semana passada. Depende do tipo do paciente, né? Se for aquele paciente equilibrado, um paciente que é participativo, que vai respeitar a sua opinião, você pode sim mostrar essa fase para o paciente. É interessante ele ver esse volume que vai ficar, né? Agora, se for um paciente mais difícil, um paciente exigente, é bom omitir essa fase, não apresentar isso para ele, tá bom? Então é sempre ou removendo cera ou acrescentando cera, até você chegar num perfil esteticamente mais harmônico, tá? Sempre que você colocar cera, né, você vai acrescentar um pouco de cera. Sempre use uma espátula, né? Tem essas espátulas de massa corrida ou a espátula de gesso. Você esquenta ela, plastifica para deixar o que? A superfície dessa cera mais lisinha, mais bonitinha, não irregular, tá? Então, o suporte de lábio ele é fundamental quando você vai fazer a reabilitação do paciente. É a primeira coisa que a gente faz, tá? Você percebe nitidamente como as linhas de expressão aqui, ó, as rugas aparecem mais. O lábio superior, o paciente praticamente não mostra. E isso quem vai dar esse suporte de lábio. Por isso é tão importante essa etapa. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Então é o suporte de lábio. A segunda, a gente vai determinar a altura incisal. O que é essa altura incisal? É a altura que vai ser posicionada a borda incisal dos incisivos anteriores, né, os incisivos centrais do paciente. Esse posicionamento ele deve ficar um pouco abaixo do lábio, mais ou menos 1 milímetro. Eu gosto de deixar 1 milímetro, ou até um pouquinho menos, tá? 2 milímetros eu acho muito. Por exemplo, essa paciente aqui em repouso, ela mostra muito dente. Eu não acho que fica legal quando mostra muito dente, tá? Então você pede para o paciente fechar a boca e abrir suavemente. Ele tem que mostrar a bordinha dos incisivos, certo? Essa distância entre o lábio e a borda incisal deve ter mais ou menos 1 milímetro ou 2 milímetros, tá? Se o paciente quer mostrar mais dente, você deixa 2. Se o paciente não quer mostrar muito dente, deixa 1 ou até um pouco menos, né? Então, na cera, eu vou já deixar essa posição, né? Se vocês olharem esse desenho aqui, eu tenho o lábio superior do paciente e aqui a base de prova posicionada. A cera vai ser comprida mais 1 milímetrozinho, né? E depois o dente vai ser posicionado nessa região,
certo? Então, dessa forma, a gente vai ter uma prótese o quê? Mais harmônica, mais estética. Eu vou falar agora sobre uma. Então, a gente já fez suporte de lábio, posicionou a altura incisal. Agora, a gente vai falar sobre a linha do sorriso. Não confundam a linha do sorriso como linha alta do sorriso, tá? São coisas diferentes. A linha do sorriso é o contorno que esse sorriso vai ter. Normalmente, esse contorno desse sorriso, ele segue um padrão que copia o lábio inferior, tá? Então, você tem uma curva que ela começa a acontecer, uma curva ascendente, né, que sobe conforme você vai indo para os dentes posteriores. Então, é como se cada dente tivesse 1 milímetro para cima, né? E você tem essa curva que é a nossa linha do sorriso, né? Então, inicialmente eu gosto de posicionar o rolete de cera e riscar no rolete de cera o contorno desse lábio inferior, né? Quando a gente tem essa linha invertida, esteticamente não fica agradável, não fica bonito, tá? Então, quando a gente restabelece essa linha, seguindo mais ou menos o padrão do contorno do lábio, a gente consegue ter um resultado estético melhor, certo? E uma outra forma de conseguir isso, né, é utilizando a réguinha de Fox. Essa parte da aula ela é um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais chatinha. Então, se tiver dúvida, gente, por favor, levanta e pergunta, tá? Vocês vão ter que usar essa régua na clínica. Primeiro, para eu estabelecer essa curva, né? O que eu estou estabelecendo? Que a minha oclusal, onde vai ficar a oclusal dos meus dentes, concordam? Então, essa linha, essa curva que a gente vai desenhar na nossa base de prova é para estabelecer a posição oclusal dos dentes. Todo mundo concorda? Ok. Então, essa curva, ela tem que seguir um plano imaginário que a gente chama de plano de Camper, tá? Existem diversas formas de você obter esse plano de Camper. Existe uma forma que é através do desgaste de Patterson. Isso é um assunto um pouquinho mais para especialização, tá? É um pouquinho mais difícil, né? A gente não vai fazer isso na clínica. Uma outra forma é comprar um plano de camper já padrão, que é igual para todo mundo. A gente não vai fazer nenhum e nem outro. A gente vai utilizar a régua de Fox, que tem um resultado bem legal também. Então, esse plano de camper, ele é um plano imaginário que ele vai da região do ouvido, esse ponto cefalométrico póreo, e ele vai até a espinha nasal anterior, tá? Esse plano, ele é igual ao plano oclusal, ele é paralelo ao plano oclusal, certo? Um outro plano que você vai ver é a linha da comissura palpebral. Você vai traçar um plano imaginário da comissura palpebral. Esse plano é paralelo ao plano oclusal. Então, eu vou utilizar minha régua de Fox com o paciente de perfil e com o paciente numa vista frontal. Como? Então, eu tenho a minha régua de Fox. Essa parte aqui é a que vai ficar em contato com a base de prova. E essa parte aqui de fora é o que vai dar a referência para a gente estabelecer esse plano de campo. Tá? Então, eu vou colocar minha base de prova na minha réguinha de Fox. A régua ela tem duas partes, né? Uma é essa. E a outra é uma réguinha que a gente posiciona aqui, é um pedacinho só reto, né? Então, o que acontece? Qual que é o meu plano de camper? É do póreo à minha espinha nasal anterior, certo? Então, essa régua aqui tem que estar paralela a essa régua aqui de cima. Vocês percebem que nessa foto lateral, a régua não está paralela. A distância aqui está maior e aqui a distância está menor. Vocês conseguem perceber isso? Já nessa outra foto, já está paralela.
Como que eu fiz isso aqui ficar paralelo? Desgastando a oclusal da cera. Então, eu fui desgastando aonde eu precisava desgastar até que essa régua fique paralela a essa. Então, essa inclinação que eu estou estabelecendo na minha base de prova, ela é paralela ao plano de Camper. Aí, vocês podem perguntar, por que o plano de Camper, professor? Tem um plano de Frankfurt, tem um monte de plano aí. Por que tem que ser o plano de Camper? A inclinação do plano de Camper, ela é similar à inclinação da parede anterior da articulação. Por isso que a gente tenta reproduzir esse plano de Camper na base de prova, né? Então, quando o paciente promover uma desoclusão, um movimento de abertura ou de protrusão, a mandíbula dele vai realizar um movimento protrusivo para frente. Esse movimento, ele, além de ser para frente, é para baixo. Essa inclinação para baixo é a mesma inclinação do plano de Camper, certo? Então, é por isso que a gente tem que buscar equilibrar essa nossa base de prova até que ela fique o mais próximo possível desse plano de Camper. Então, pela vista lateral, a gente vai deixar paralelo. Depois, a gente, num corte frontal, a gente vai posicionar e vai posicionar as duas réguas, tá? E elas também têm que estar paralelas. Então, se aqui não tiver paralelo, você vai desgastar mais aqui no roletinho de cera. E aí você vai fazendo até determinar essa linha de sorriso. Certo? Ficou muito confuso isso? Eu fiz aqui essa montagenzinha para vocês, mais uma vez, compararem, né? Então, o plano oclusal que está paralelo à comissura palpebral, e num corte lateral, o plano oclusal ele tem que estar paralelo à linha do póreo e da espinha nasal anterior, certo? E isso você vai mexendo na sua base de prova até estabelecer essa linha de sorriso, tá certo? Uma outra coisa legal que a gente vai ter que fazer aí é estabelecer o corredor bucal, tá? O que é o corredor bucal? O corredor bucal é a distância entre a vestibular dos dentes posteriores, a mucosa. Essa distância é, é o que a gente chama de corredor bucal. Então, nessa parte vestibular aqui do meu rolete de cera, eu vou remover ou acrescentar, de acordo com a necessidade, né? Ah, mas quanto que deixa, professor? Depende, gente. Depende muito. 1 centímetro, 2 centímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, quanto? Você vai ter que fazer isso, olhar na boca. O que é importante? É importante deixar um corredor bucal. Porque se a prótese fica sem o corredor bucal, ela fica muito artificial, né? Então, você vê aqui, ó, quando você não tem o corredor bucal, o que parece? Parece que o paciente está com 42 dentes na boca, né? Que parece que tem dente a mais. E fica com um aspecto muito artificial. Então, quando você estabelece esse corredor bucal, a prótese fica com um ar mais natural. Isso é uma das dicas, é um dos detalhes que mais auxilia nessa caracterização da prótese para ela ficar mais natural possível, tá? Então, respeitar o corredor bucal, e sem contar que se a gente invade o espaço da bochecha aqui da mucosa, o paciente pode vir a morder a bochecha, enfim, e ter problemas durante a mastigação, tá? Então, é importante respeitar esse corredor bucal e a gente ir acrescentando ou removendo a cera de acordo com a necessidade aí, tá? Estão vendo como é importante essa etapa da base de prova, né? É uma parte fundamental aí para a gente trabalhar, para a gente confeccionar a nossa prótese, certo? Feito isso, a gente vai estabelecer o que? A linha média,
A linha média, você vai pegar o paciente, você vai levantar o paciente da cadeira e olhar o paciente de frente, tá? Uma referência que você pode usar é o tubérculo do lábio. Essa região aqui do tubérculo do lábio. Normalmente a linha média está centralizada a esse tubérculo. Mas sempre olhe o paciente de frente. Nunca faça a marcação da linha média com o paciente sentado na cadeira e você na posição do mocho. Por quê? Existe uma alteração de ótica, né? E você vai posicionar essa linha média no lugar errado. E se você posicionar a linha média no lugar errado, você vai fazer o protético perder tempo, que ele vai montar os dentes errados, e você vai perder uma consulta, tá? Só porque você não marcou a linha média correta. Então, a linha média tem que estar muito certinha. Então, você levanta o paciente, põe o paciente de frente, põe um fio dental para dividir o rosto do paciente em dois, vê direitinho aonde que é essa linha média, marca. Às vezes é legal chamar alguém para ver também, entendeu? Vocês vão ver lá na clínica, eu sempre, quando eu marco a linha média, eu chamo 1, 2 alunos para olhar, ó, você concorda que a linha média é aqui? Porque às vezes a gente, né, pode desviar um pouquinho. Então, a linha média é importante marcar de forma correta. Uma vez que você marcou a linha média, aí você vai contar a sua melhor piada para o paciente e o paciente vai sorrir. Quando ele sorrir, você vai marcar, agora sim, a linha alta de sorriso, que é o limite máximo de sorriso. Que esse paciente, o quanto ele levanta o lábio, né? Tem paciente que mostra, tem uma linha alta de sorriso muito grande, né? Então ele mostra bastante gengiva. Tem paciente não, que mostra pouco dente. Isso vai ser importante porque isso vai determinar, talvez, até o dente para esse paciente, tá? Então a gente vai marcar a linha média, vai marcar a linha alta de sorriso e, por fim, vai marcar a linha entre caninos, né? Essa linha entre caninos, a gente vai marcar ela. Ó, a linha alta de sorriso aqui não está aparecendo direito, mas dá para ver. Ver se tem mais alguma coisa. A linha de caninos, a gente vai posicionar a asa do nariz, vai mais ou menos uns 4 milímetros, 4, 5 milímetros para fora da asa do nariz e vai descer. Uma outra forma é palpar. O paciente não tem o dente, mas o pilar canino dele ainda muitas vezes existe. Então você palpa e você direciona para a região dos caninos, tá? Essa parte é mais facinho, é mais tranquila, tanto a linha alta de sorriso quanto a dos caninos, certo? A linha média que é um pouco mais chatinha e todas as outras que a gente falou anteriormente. Muito bem, aqui eu finalizei o que eu tinha que fazer no meu plano de orientação na minha base de prova superior. Agora eu vou mexer no inferior, tá? E o que eu tenho que mexer no inferior? O que eu tenho que restabelecer, né? Eu tenho que buscar achar a dimensão vertical do meu paciente, né? E como que eu acho a dimensão vertical? Porque quando o paciente tem dente, você sabe qual é a dimensão dele. Você pode até perceber que a dimensão está errada, mas ele tem uma dimensão, você tem uma referência. Quando o paciente não tem nenhum dente, qual que será a referência da dimensão vertical? Qual que é a posição que eu monto? Como que eu vou obter essa dimensão vertical? Né? E aí eu vou relembrar alguns conceitinhos, né? Eu não sei qual que é a DVO. O que é a DVO? Dimensão vertical em oclusão. O que é a dimensão vertical? É a distância do meu mento à minha base do nariz. Essa distância em oclusão, ou seja, com os dentes apertados, né? Em máxima intercuspidação. Legal. Eu tenho isso na prótese total? Não, não tenho. Então eu não sei qual que é a minha DVO. Eu tenho a DVR, que é essa mesma distância da base do mento à base do nariz, no sentido vertical, só que com o paciente em repouso, o que significa dizer que ele está com os lábios selados e os arcos não estão encostando, os dentes não encostam, então os arcos estão
abertos, entre aspas, né? Essa é a DVR. A diferença entre a DVR e a DVO é o que a gente chama de espaço funcional livre, porque uma é em repouso, onde não tem contato de dente, e a outra é quando tem contato de dente. Então, esse espaço funcional livre, ele tem cerca de 2 a 3 milímetros. Isso é uma medida padrão, é um número padrão. Então, se eu tenho um número padrão, que é o espaço funcional livre, 2, 3, 4 milímetros, e tenho a DVR, eu consigo chegar na minha DVO, certo? Quais são os métodos que a gente tem para determinar essa dimensão vertical? Existem vários métodos, tá? Existe um métrico, estético, fisiológico, fonético. A gente vai tentar utilizar o máximo possível, pelo menos uns 2 eu gosto de utilizar, né? O métrico é o feito por Willis, né? E ele determina que ele percebeu que existe uma referência que você pode utilizar para chegar nessa dimensão vertical. Então, ele acredita que a distância entre a comissura labial e a comissura palpebral é igual à base do mento, à base do nariz, ou seja, a dimensão vertical, em repouso. Então, se eu chego aqui, faço essa medição aqui, e vejo que aqui deu, sei lá, 50, vamos dar um exemplo, 50. Aí eu venho e coloco aqui os mesmos 50. Isso em repouso. Então, a minha base de prova tem que ter esses 50 menos 2 ou menos 3. Aí vamos supor que você tira 3. Então, quando o paciente tiver com a base de prova em oclusão, mordendo, o paciente tem que ter 47 milímetros dessa distância. Entenderam? Então, esse é o método e que a gente gosta de utilizar na clínica. O outro método é o método fisiológico, quando a gente vai utilizar alguns fonemas, vai pedir para o paciente falar algumas letras, por exemplo, M, 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 engole saliva, encosta os lábios e fica em repouso. Eu vou medir o quê? A minha dimensão vertical em repouso. Eu sei que meu espaço funcional livre é de 3 a 4 milímetros. Vou subtrair 3 milímetros, certo? Então, olha aqui a régua. Deu 45, certo? A distância da DVR, repouso. Eu tiro 3 milímetros, o paciente vai ficar com 42 milímetros de dimensão vertical. Entenderam? E como que eu vou mexendo nisso? Eu vou tirando cera ou acrescentando cera, até que eu chegue nesses 42 milímetros. Tá ok? Uma vez que eu achei a minha dimensão vertical, o que eu vou fazer? Eu vou buscar levar o paciente em relação cêntrica. O que é relação cêntrica? É a posição mais confortável da articulação, né? Onde a gente vai manipular, reproduzir essa posição e vai levar o paciente para essa posição e pedir que o paciente oclua. No momento que ele ocluir, a gente vai registrar essa oclusão do paciente, né? E aí entra a etapa da montagem no articulador. A gente primeiro faz a tomada do registro, o registro do arco facial, né? A gente vai pegar o garfo, posicionar a nossa base de prova, leva para a boca do paciente. Coloca o arco facial, o násio, posiciona o arco facial no ouvido do paciente, posiciona essa haste vertical e a haste horizontal no garfo e você toma o registro do arco facial. Muito bem, o que eu estou passando aqui de registro? O que eu estou passando de informação? Esse arco facial, ele está paralelo ao plano de Camper, não, o plano de Frankfurt, que é a base do crânio, tá? Que é paralelo ao solo, né? Então a gente toma esse registro e transfere isso, né? Ó, aqui é o plano de Camper
e aqui é o plano de Frankfurt, tá? Que é a base do crânio que é paralela ao solo. Então eu transfiro essa inclinação da minha maxila para o articulador, através do registro do arco facial. Então, essa inclinação que essa maxila vai ter, eu vou levar para o articulador, né? E aí eu monto o meu modelo de trabalho no ramo superior do meu articulador. Vou lá, faço união com gesso. De preferência o gesso especial, certo? Esse gesso tomou presa? Ok. A gente leva a base de prova para a boca de novo, põe a base de prova inferior, acha a dimensão vertical e toma o registro em relação central, né? Então, se tem bastante cera, a dimensão vertical está alterada para mais, eu tenho que remover a cera até chegar na dimensão vertical correta, tá? Chegou na dimensão vertical, tomei o registro, aí eu vou usar ou um clipe, ou um fio de orto, ou esses grampinhos, né, de grampeador. Eu vou unir a base superior com a base inferior. Dessa forma, eu posiciono essas bases de prova no articulador, deixo o articulador de ponta cabeça agora de propósito, e eu posiciono o meu modelo inferior, modelo de trabalho inferior, onde eu posso preencher com o gesso e fixar o modelo inferior no ramo inferior do articulador. Tá? Tá feita a minha montagem no articulador. A partir daí, o que a gente pode fazer? A partir daí, a gente segue para a montagem de dentes, tá? Porque eu já passei todas as referências para o técnico de prótese. Eu já passei linha média, linha alta de sorriso, eu já passei aonde deve posicionar a borda incisal, a linha do sorriso, certo? Eu já passei todas as informações técnicas. Então, fica fácil ele fazer a montagem. Normalmente, se você segue a risca e faz esse checklist que eu passei para vocês agora, não tem muitos problemas. A prova da montagem do dente vira uma coisa simples e rápida, tá? Se a gente não respeitar um ou outro detalhe desses que eu falei, o que pode acontecer? Na hora de instalar, na hora de provar, não vai ficar legal e a gente tem que mexer esses dentes de posição. Certo, pessoal? Bom, semana que vem a gente vai continuar a parte de montagem de dentes e acrilização, e aí entra mais a fundo na prótese fixa, que o que eu pretendo abordar na prótese fixa é mais a parte de provisório, núcleo, preparo de dente, que são assuntos que são importantes para vocês ali entrarem na clínica, tá? Então, a gente deve entrar mais fundo disso na próxima aula. Quem, por qualquer razão, não conseguir assistir essa aula, por favor, assista a aula depois, porque isso vai ficar lá no canal do YouTube, vocês vão lá, assistam a aula, pega o link que vai estar lá no portal, porque essas 3 aulas é um resumão que a gente fez para vocês entrarem na clínica com a parte de prótese mais fresca na cabeça, para vocês entrarem com aquilo mais vivo na cabeça, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Vocês estão dormindo já aí? Medo. Muito Não. medo. Oi, professor, boa noite. Oi, Kátia, boa noite. Na verdade, eu só tenho uma dúvida em relação ao pessoal que vai para a clínica. Então, todos entre o 8º e 9º semestre vão estar na clínica de prótese na quinta-feira? Na quarta-feira. Perdão, na quarta, desculpa. Agora até eu fiquei preocupado. Falei, quinta-feira? É consultório, quinta. Desculpa, que eu acabei de chegar da reunião da minha filha, tô meio um monte de informação na cabeça agora. Eu falei no comecinho, né? Então, semana que vem é carnaval,
mas é aquele carnaval nas coxas. Vai ter aula normal, online, eu vou dar aula de manhã e à noite, tá? Vai ser a conclusão da nossa aula. Inclusive, o PDF que está lá, vocês vão ver que o PDF é dessa aula, mas ele está todo segmentado, tá? Então vão ser 3 PDFs, se você juntar os 3 é essa aula completa, tá bom? E então, semana que vem é dia 17, né? Eu acho que é dia 17, quarta-feira, aula normal. No dia 24, clínica, todo mundo na clínica. Mas vocês não vão ter paciente. A gente vai explicar, fazer um treinamento com vocês antes nessa clínica, tá? No dia 24. E aí, na outra semana, aí é clínica para valer mesmo. A gente já começa o atendimento com o paciente, tá bom? Certo, e o material a gente vai levar já nessa primeira clínica, só precisa ir paramentado, e como que vai ser esse processo? Eu acho que não precisa levar material clínico, tá? Nem material de consumo. É bom levar uma luva, o avental, é paramentação completa, tá? Que é clínica, né? Então a gente precisa estar paramentado. Inclusive, uma das coisas que a gente vai fazer lá e vai ensinar é repetir o protocolo de paramentação, né? Isso vai ser uma das coisas que a gente vai fazer nesse dia 24, tá bom? Tá, ok, beleza, professor, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Não? Todo mundo? Não, eu tenho, mas depois eu faço. Quando eu chegar lá na clínica no dia Pode fazer, Lívia. de um selamento periférico. Do selamento? Não, é que assim, a gente sabe que pode ser feito com outros materiais, mas lá a gente só vai usar a Godiva mesmo. É importante você aprender a fazer com a Godiva. Uhum. Que é mais difícil pra gente se, né? Que é mais difícil. É aquela história. Entendi. Se você pilota uma Scania de 16 marchas, se você pilota um Fusquinha, você não pilota uma Scania de 16 marchas. Então, é bom você passar o perrengue da Godiva, porque você vai entender, e é legal você fazer de forma segmentada e entendendo o processo de moldagem do fundo de vestíbulo, né, esse processo. Porque você pode fazer isso com outros materiais, sim, é verdade, né? Mas não fica tão bom quanto com a Godiva, entendeu? Mas a gente lá na clínica vai estar lá do lado de vocês para ensinar, tá bom? Fica tranquilo. Tá bom. Ó, o pessoal perguntou aqui qual o horário da clínica do dia 24. É o mesmo horário de vocês, tá? 7h10, tá bom? Normalmente vai funcionar esse horário, tá? E a turma é o 8º e 9º mesmo, porque o senhor não respondeu pra Kátia, ou respondeu e eu não ouvi. Sim, é 8º e 9º. Ah, tá. É 8º e 9º. Tá uma confusão, hein, professor? É 8º, é 9º, é 10º, é 11º, tudo junto, hein? Então, isso às vezes eu confesso que eu também me confundo, porque Nossa. Cada semestre a gente sempre pega vocês no final, né? Mas tem um semestre que a gente fica com 8º e 9º. E tem semestre que a gente fica com 9º e 10º. E a gente se atrapalha um pouco. Vocês querem que eu dê uma olhadinha aqui e responda para vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Na verdade, professor, eu só tirei essa dúvida porque a gente que é do 9º semestre, que é do 10º, como a professora Vanessa falou, nós vamos ter a clínica integrada. Uhum. Só que só não tinha ficado 100% claro para mim se, por exemplo, a clínica integrada de prótese iria entrar na mesma questão da clínica integrada de endo, da clínica integrada de pério, que vai ser na segunda e na quinta-feira. Então, por isso que ficou essa dúvida. Mas, pelo que você me passou, realmente e pelo cronograma que a professora Vanessa me passou e que eu também coloquei lá no grupo, as clínicas de 8º, 9º, 10º, que vão se intercalar, que vão se interligar, são as clínicas de urgência, por exemplo, que é aquele horário diferenciado que a gente vai fazer, e a clínica de prótese que vai entrar. A clínica integrada em si, que são as duas
que são com a professora Vanessa, Gustavo, essas vão ser somente para 9º e 10º, que foi isso que ela explicou. Então, era só para ficar 100% claro. Não, vai ser. Eu vi aqui a atribuição que mandaram para mim, é 8º e 9º mesmo, tá? Então, vocês vão ficar com a gente 8º e 9º, né? Aí vocês vão ficar esse semestre inteiro. O próximo semestre, quem estava no 8º foi para o 9º, quem estava no 9º foi para o 10º, certo? Aí vocês ficam 9º e 10º também na clínica de prótese integrada. A gente vai passar o ano inteiro juntos, tá bom? Em nome de Jesus, né? É isso mesmo, Fê. É isso mesmo. Eu ia interromper, mas é isso mesmo. É 8º e 9º, 9º e 10º. Integrada é 9º e 10º, não tem 8º. Maravilha, então. Estou aguardando o seu oi ainda, viu, professor Gustavo? Eu te respondi. Você não viu? Não no e-mail. Eu respondi seu e-mail. Você falou que ia me mandar o número, ia me dar um oi. Ai, desculpa. Já. Mando já. Tchau. Mando já. Tá bom. Tchau. Bom, pessoal, eu vou desligar aqui a gravação, tá? Eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode me perguntar aqui. Quem já está satisfeito, um grande beijo. Bom resto de semana para vocês. Em breve a gente vai estar se vendo pessoalmente lá na clínica. Até semana que vem. Beijo. Professor, a aula você vai postar ainda hoje ou você posta somente a partir de amanhã? Hoje eu acho que eu não consigo. Amanhã eu posto isso, tá? Beleza, então. É para pegar a parte que eu não peguei do início. Tá, não. Fica tranquilo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.